Olá, como vai? Tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Vascular na Veia. Vocês viram o último vídeo? Conversamos sobre veia safena e laser. Dá um pulinho lá, dá uma olhada, se inscreva no nosso canal, está muito interessante. Não se esqueça, Vascular na Veia. Hoje nós vamos conversar sobre úlcera venosa, também conhecido como úlcera de Stasi, úlcera varicosa. Esse nome significa a formação, o aparecimento de feridas nos membros inferiores. Estima-se que mais de 80% de todas as feridas nos membros inferiores sejam causadas por esse problema da parte venosa, embora existam outras feridas de origem arterial, de origem neurológica, mas como nós comentamos, são em bem menor frequência. O que leva, como que aparece uma ferida, uma úlcera varicosa? Geralmente é por um problema causado previamente na circulação venosa. Por exemplo, uma trombose venosa. O que leva a trombose venosa? Ela causa uma obstrução, ou como as pessoas chamam, um entupimento da sua circulação. Esse entupimento, ele provoca uma alteração, vamos dizer, de metabolismo da pele, geralmente ao nível do tornozelo, até o terço médio da perna, né? A metade da perna, próximo da canela, né? E essa alteração de metabolismo faz com que a pele vá se adelgando, ou seja, ela fica mais fina e acaba culminando no aparecimento dessas feridas. Uma outra causa muito importante são as próprias varizes. As veias varicosas, como nós já falamos em outra ocasião, ela causa uma lentificação do fluxo. E quando associada com o problema da safena, de refluxo de válvulas, o que acontece? Existe uma estase. Essa palavra estase significa o quê? Uma lentificação do fluxo. Isso causa também uma sobrecarga novamente na circulação da perna, favorecendo o aparecimento das feridas. Uma outra causa também relativamente frequente são os acidentes. Por exemplo, uma fratura na perna, acidente de moto, queda de altura, quando você tem a fratura da tíbia ou de algum dos ossos do pé, faz com que haja uma mudança naquela, vamos colocar assim, arquitetura da circulação, provocando novamente uma sobrecarga da circulação da pessoa, e essa sobrecarga, com o tempo, pode evoluir para o aparecimento de úlcera venosa. Estima-se que quem tem uma úlcera, um problema de circulação, aproximadamente em 15% dos casos, até 20% dos casos, pode evoluir com essas ulcerações. E às vezes também, a úlcera começa bem pequenininha. Quando a pessoa tem, por exemplo, bastante vasinhos lá embaixo no pé, aqueles vasos um pouco mais calibrosos, em que há um pequeno sangramento, e a pessoa não cuida. Então, dessa pequena abertura, a pessoa não cuidando, não tomando os devidos cuidados, ela pode infeccionar, pode inflamar, e aí começa a haver uma evolução para a formação da úlcera. A úlcera nada mais é do que uma perda daquele tecido normal da pele. Existem úlceras que são bem pequenininhas, que são mais fáceis de cicatrizar, existem úlceras maiores. Então, todas essas causas de trombose venosa, refluxo venoso, alguma fratura, tudo isso acaba levando a um termo que nós chamamos de hipertensão venosa crônica. Não é aquela hipertensão arterial, que a pessoa tem que tomar um medicamento quando é hipertenso. Mas por ser uma sobrecarga na tensão, vamos dizer assim, sobre as veias das pernas, é chamado de hipertensão venosa crônica, porque é demorado o aparecimento dessas feridas. E feridas que demoram, aliás, essas úlceras demoram muito para cicatrizar, né? Quanto mais tempo elas ficam presentes, mais difíceis são de haver cicatrização. E a duração média de uma úlcera varicosa, ela varia até 6 meses. Mais ou menos 60% das pessoas conseguem cicatrizar uma úlcera venosa em 6 meses. Mas 40% dessas pessoas
Não consegue, pode demorar até um ano. Existem relatos de pessoas que têm feridas até 40 anos abertas, sim, incrível pensar num processo desse. A pessoa até acaba, entre aspas, nós falamos, se acostumando com aquela ferida. Vai levando a vida, certo? Mas aquilo não é normal. Um outro grande problema de uma úlcera de Stasi, uma úlcera varicosa, é o problema socioeconômico. Você imagina uma pessoa com uma úlcera varicosa tendo que ficar 1 mês ou 2 meses de repouso, porque faz parte do tratamento o repouso, até com as pernas elevadas, afastado do trabalho. O risco da perda do trabalho, o risco da perda do ganho dessa pessoa. Então, é considerado um problema de saúde pública. Quais são os outros problemas que uma úlcera venosa pode trazer? Primeiro são infecções recorrentes, inflamações recorrentes. Pode atingir o osso dependendo da profundidade, levando à chamada osteomielite. E tudo isso, com o passar do tempo, vai debilitando o organismo. Você imagina uma ferida aberta que seja 2 anos, por exemplo? Isso faz com que a pessoa ela tenha várias pequenas infecções, às vezes ela é tratada, às vezes não é tratada, o próprio organismo consegue resolver esse processo, mas às custas de uma agressão constante do organismo. Então você tem que prevenir. A úlcera varicosa é uma consequência, uma manifestação, por exemplo, circulatória das varizes, totalmente prevenível, ou seja, você consegue fazer essa prevenção para que não evolua para essa formação de úlcera varicosa. Alguns pacientes falam até, doutor, me lembra até o leite derramado. Depois que derrama, fica difícil você voltar. Exatamente. Então, antes de derramar o leite, nós falamos, tente tratar para que você não evolua para uma formação de uma úlcera varicosa. Muito bem. E quais as medidas que nós podemos fazer para conseguir tratar uma úlcera varicosa? A úlcera varicosa ela tem várias formas de ser tratada. Existem os cuidados locais. O que significa isso? Quando a pessoa chega ao consultório do médico e ela tem uma ferida que esteja infectada, ou infeccionada, ou inflamada, então você tem que dar um tratamento para essas manifestações locais. Então tem que ser tomado antibiótico quando ela está com infecção, um anti-inflamatório, muitas vezes medicamentos para dor. A úlcera varicosa é uma úlcera que geralmente ela não é tão dolorosa, em função da própria fisiopatologia dela. Mas algumas pessoas experimentam dores fortes e até muito incomodam, até para dormir. Então, esses cuidados locais são muito importantes. A limpeza dessa úlcera, a limpeza da úlcera nós fazemos com soro fisiológico, aí até orientamos a pessoa, na medida do possível, com um cotonetezinho, para tentar tirar um pouquinho aquela formação amarelada, que é um pouquinho de um tecido de cicatrização que vai formando ali. Ou às vezes, quando ela é mais indolor, ou quando ela dói muito pouco, você usar uma escova de dente para tentar também tirar esse tecido amarelado que se forma, para que possa, nós chamamos de avivar a ferida, fazendo um bom tecido de granulação para que possa cicatrizar. Existem hoje em dia vários tipos de curativos, chamados curativos abertos, curativos fechados, depende muito do tipo da úlcera, do tamanho, da profundidade. Então, é importante que seja procurado um médico para que haja uma orientação mais adequada. Hoje nós temos curativos hidrocoloides, hidrogéis. No passado, chegamos até a usar açúcar. Sim, o açúcar normal. O problema do açúcar é que, embora seja um bom curativo, ele tem que ser trocado várias vezes por dia e fica, de certa forma, inviável. Então, curativos mais modernos, como esses hidrocoloides, carvão ativado, algumas pomadas desbridantes, certo? Que conseguem tirar esse tecido amarelado que fica na ferida. Tudo isso faz parte. Uma outra parte muito importante também é, por exemplo, o uso da chamada bota de Unna, que é considerado um curativo inelástico, uma compressão inelástica, diferente da meia elástica, certo? O inelástico, o que é? Você faz um curativo, passa uma faixa, uma atadura de crepe, específica para isso,
fechando aquela ferida, e depois um tipo de gesso, certo? Isso faz com que fique bem fechada, você tira aquela, vamos colocar assim, aquela má circulação ao redor da ferida, promovendo, facilitando a cicatrização. E você deve trocar por um período, às vezes de uma semana, às vezes de 3 a 4 dias, dependendo de cada ferida, da localização dessa ferida também. Outro curativo também muito utilizado é a chamada papaína, que ela é extraída do mamão, é uma enzima proteolítica, né? O que ela faz? Ela tenta desbridar esse tecido amarelinho que se forma, impedindo a cicatrização. Ultimamente vem se falado também em enxertos. Pode ser feito enxerto da própria pele da pessoa, isso existe. Ou seja, quando a ferida ela está de bom aspecto, com bom tecido de granulação, ou seja, ela está bem vermelhinha, com bordas bem vivas, nós chamamos até de uma úlcera, entre aspas, bonita, ou seja, não tem focos de infecção nessa ferida, você pode lançar mão de curativos mais modernos, como da própria pele da pessoa, que tira um pedacinho da coxa, por exemplo, com uma faca especializada, né, um material especializado, e é colocado, ou hoje em dia também com a pele de tilápia. Exatamente, aquele peixe famoso, vários estudos têm sido feitos até para queimaduras, né, para usar a pele desses peixes, principalmente a tilápia, para ajudar na cicatrização. Um outro tratamento que é muito importante é o próprio laser, que vocês vão ver nesse nosso vídeo daqui a pouco. O laser ele pode ser utilizado por dentro da veia, quando existe problema na veia safena, e também por fora. Por fora eu digo diretamente sobre a úlcera varicosa. Então você pode associar esses lasers para que haja uma eficácia maior. Um outro tratamento também que é muito importante, que ajuda, dependendo até da profundidade, é o uso da oxigenoterapia hiperbárica, chamada medicina hiperbárica, certo? Em função de ter uma pressão atmosférica maior, uma concentração do hidrogênio a 100%, então tudo isso facilita também e ajuda na própria cicatrização. Mas tudo isso, minha gente, tem que ser feito também com o tratamento da causa. Ou seja, não adianta você usar uma boa pomada, você usar uma pele de tilápia, um laser ou a própria câmara hiperbárica. Todos esses tratamentos são importantes, mas você tem que tirar a causa. E o que é a causa? Às vezes pode ser um problema na veia safena, uma veia chamada perfurante, que está causando essa má circulação e provocando o aparecimento dessa ferida. Então, são importantes os cuidados locais, são importantes todas as medidas de curativos, mas também fundamental tratarmos a causa básica. Um refluxo da veia safena, as veias varicosas, quando a pessoa teve uma fratura no acidente de moto, por exemplo, em que você pode ter tido a formação dessa veia perfurante. Então, primeiro temos que estudar o que está acontecendo através daquele famoso exame do ultrassom Doppler, que consegue mapear tudo isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. É uma discussão, é um tema muito amplo, exatamente por muitas variáveis, né, a respeito da úlcera varicosa, que nós temos que abordar dessa forma um pouco mais generalista, mas dando para entender que precisa cuidar logo no início, principalmente quando a pessoa tem veias varicosas ou quando há uma formação de uma pequenininha ferida, não deixe isso progredir. Fique ligado no nosso canal, Vascular na Veia. Muito obrigado.